Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e o Exército ainda fazem buscas por desaparecidos na tragédia das chuvas que devastaram o litoral norte de São Paulo. Até aqui, 48 mortes confirmadas, sendo 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba. O número de desabrigados e desalojados subiu para 3.500, principalmente na Vila do Saí, uma das áreas mais atingidas. Entre os mortos, 26 foram identificados e liberados pelo IML. São 10 homens, 9 mulheres e 7 crianças. Ontem, a Justiça de São Paulo, a pedido do governador, autorizou a retirada de pessoas que se recusam a sair de áreas de risco. Mas a remoção compulsória, como é chamada, só será feita em último caso, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas. Então a gente vai fazer uma abordagem. Veja, obrigar é muito complicado. Então a gente vai vir com assistência social, defesa civil do município, defesa civil do estado, tentando convencer a pessoa a sair. Fazendo de tudo para aquela pessoa sair. Em 2020, uma vistoria do Ministério Público de São Paulo indicou o risco de deslizamento na Vila do Saí e o crescimento da ocupação irregular. O relatório foi produzido após a Prefeitura de São Sebastião pedir a análise de um projeto para urbanizar e legalizar os imóveis da região. No documento, o MP afirma que a gestão municipal reconheceu situações de alto risco de escorregamentos, mas não apontou se havia necessidade de remoção das casas e apontou, um ano depois, que a ocupação das encostas era uma tragédia anunciada. Segundo informações da própria prefeitura, em 2018 havia 648 imóveis e quase 800 famílias vivendo na Vila do Saí. O município chegou a se comprometer a regularizar a área no prazo de 2 anos, mas isso não aconteceu. No ano passado, a Justiça pediu à prefeitura que apresentasse prazos para estudos atualizados e a contratação de serviços de urbanização. Na época, a gestão municipal informou que não havia recursos suficientes e que tem pelo menos 102 áreas para regularizar em toda São Sebastião. O prazo atual para resolver a situação é 2025. Bom, aí passeio aqui pelas capas dos jornais de hoje, no estado de São Paulo. São Sebastião acumula condenações por demora em reduzir áreas de risco. Nos últimos 3 anos, a prefeitura da cidade acumulou 37 condenações judiciais, exigindo que regularize áreas ocupadas próximas à Serra do Mar. As sentenças citam a omissão histórica das gestões do município nas últimas décadas e atendem a um pedido do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente no Litoral Norte do Ministério Público de São Paulo. Boa parte dessas moradias está em áreas de risco, como a Vila Saí, local, como disse a Ellen, com o maior número de vítimas por deslizamentos no fim de semana. E parte dessas decisões teve trânsito em julgado. A prefeitura diz que está regularizando, aí com a porteira quebrada, 44 das áreas apontadas nas ações judiciais que atendem mais de 7 mil famílias. E na capa da Folha de São Paulo, uma decisão controversa, a Justiça autorizou a retirada de moradores de áreas de encostas. A Justiça de Caraguatatuba concedeu uma liminar para remoção compulsória de pessoas que vivem em áreas com risco de deslizamentos. Essa medida, pedida pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pelo município de São Sebastião, tem caráter preventivo e provisório e deve cessar tão logo a situação climática melhore, segundo o governo. Agora, é uma outra decisão? Não, é a mesma decisão do governador, né? Essa mesmo? Não? É a mesma decisão. Essa veio de Caraguatatuba. Pois é, mas se tem uma decisão acima, que é do próprio governo estadual, vale não só para São Sebastião, vale para outras áreas de risco, enfim. Sim. Bem, nas primeiras horas da tragédia, 190 da Polícia Militar recebeu diversas ligações de pessoas ilhadas ou que viviam em áreas de risco em São Sebastião. Pedidos de ajuda que partiram de bairros como Juqueí, Camburi, Boiçucanga, que ficaram isolados pelo temporal do último domingo. As chamadas foram obtidas pela TV Globo e retratam o desespero absoluto de quem estava nessa região. Polícia Militar, emergência. Moça, pelo amor de Deus, moça, chovendo muito, minha casa desabou. Tem vítima, senhora? Moça, eu consegui sair debaixo dos escombros e tirar meu sobrinho de 3 anos debaixo dos escombros, moça. Certo. Meu cachorro tá lá ainda. Certo, senhora. A senhora sabe quantas vítimas que tem? Não sei, moça, eu não sei de nada. O negócio aqui nunca aconteceu, moça, eu nunca me cheguei.
senhora já foi cadastrado. Assim que possível, ele estará indo a caminho, senhora. Outra ligação foi feita por uma vítima de Camburi, que tentava contato com a mãe. Eu estou com umas 15 pessoas ilhada em uma pousada aqui em São Sebastião. Já faz mais de 3 horas que eu liguei pro corpo de bombeiros, só que até agora ninguém apareceu. Tem idoso, tem criança. Sim. Você sabe me informar a quantidade? Então são 2 homens? Não. Eu posso te pedir um, por favor? Sim, pode falar. Será que teria como você entrar em contato com a minha mãe e avisar que, por enquanto, eu tô bem? Tá, eu vou colocar aqui que você pede para entrar em contato com ela para informar que você tá bem ainda, apesar da situação. De Juqueí, uma outra ligação de uma mulher que não conseguia nem conversar com a atendente da polícia. Polícia Militar de Emergência. O que está acontecendo aí, senhora? Caiu a árvore na minha casa! Caiu uma árvore em cima da sua casa, é isso? Tem alguém machucado, senhora? Sim! Quem que tá machucado? Não sei. A minha mãe tá tentando sair de casa. Olha, com essa tragédia, muitos moradores não têm para onde ir. É o caso do Januário Silva, que teve a casa atingida por uma árvore e quase foi arrastada pela força da água. O carro dele desceu mais de 100 metros e ficou preso em uma ponte. Ele sabia que morava numa área de risco, mas nunca acreditou numa tragédia. Eu sabia, só que eu contava que nunca fosse acontecer isso. Ali nos fundos tem um muro enorme ali que foi eu que construí, que é a divisa minha com o vizinho, o Ronaldo. E graças àquele muro que ajudou a não descer as coisas para cá. E a Defesa Civil me aconselhou a sair daqui, porque se descer lá e esse muro quebrar, aí automaticamente eu vou ficar soterrado. Bom, a gente vai voltar a fazer contato com o litoral norte de São Paulo. O repórter Lucas Josino tem colhido muitos desses depoimentos dramáticos. E para piorar a situação, o governo de São Paulo diz que vai ter que reforçar o policiamento devido aos saques. Saques nas casas, saques inclusive de doações que vão chegando ao litoral norte. É realmente inacreditável, mas isso tem ocorrido. 300 policiais vão reforçar o policiamento naquela região. Josino, situação caótica por aí, meu amigo. Bom dia. Tudo bem, Megali? Bom dia para você, para os nossos ouvintes. Pois é, caótica, viu? Cenário de guerra, principalmente na Barra do Saí. Esses áudios que vocês colocaram no ar aqui agora na Band News FM mostram de forma fiel o que aconteceu, o desespero das pessoas. E é isso que a gente sente ao conversar com elas, esse desespero de saber que a casa caiu, algumas pessoas conhecidas morreram, outras estão desaparecidas, teve gente que perdeu tudo e agora está em abrigo. Uma situação bem caótica mesmo. É difícil, por exemplo, a chegada de mantimentos, é difícil ter acesso a remédios, a medicamentos, as coisas que as pessoas precisam. Ontem, por exemplo, a gente estava, o repórter cinematográfico Fernando Rosa e eu, a gente estava junto num centro de apoio e tinham alguns médicos fazendo atendimento às pessoas. E eles estavam dizendo para a gente que muitas pessoas estavam com pressão alta, nervosismo e tudo mais, por causa do que aconteceu, dessa forma de desespero. E não tem remédio, por exemplo, para pressão na Barra do Saí. Muitas pessoas tiveram que ficar em atenção, em alerta, tomando água, tomando chá, remédios naturais, porque faltava remédio para pressão. Isso é só um ponto, falta várias outras coisas. Nos pontos de busca, por exemplo, disseram para a gente que estava faltando motosserra, precisava ser levado motosserra, e até então o acesso pela Barra do Saí era só pelo ar ou pelo mar, então por isso estava muito difícil. Agora a rodovia dos Samúmios foi liberada em uma parte e já consegue então, por terra, chegar aos materiais necessários, tanto para as equipes de bombeiros quanto para as equipes do Exército nessa busca por sobreviventes. Ontem ninguém foi encontrado, nenhum corpo foi achado, mais de 60 pessoas desaparecidas. É um trabalho muito difícil, viu, Megali? Muito difícil mesmo, porque é muita lama. São pelo menos 10, 20 metros de lama que eles precisam afundar, retirar para chegar até as pessoas, até os corpos. É claro que, conversando com o pessoal do Corpo de Bombeiros, ainda há muita esperança em achar pessoas com vida, em sobrevivência. A gente sabe que à medida que o tempo vai passando, essas chances diminuem, mas jamais os homens do Corpo de Bombeiros falam que não tem chance. Eles sempre admitem que tem uma porcentagem sim de encontrar alguém com vida. O maquinário mais pesado já começou a ser utilizado, como os tratores, nesses pontos de busca, para tentar retirar de forma mais rápida
os escombros, a lama, árvores, restos das casas, para tentar chegar às pessoas. Mas ainda é um trabalho muito delicado. Falta comida, falta água, falta um monte de coisa para quem sobreviveu. Para quem está embaixo da lama, ainda vai faltar bastante tempo para que os homens do Corpo de Bombeiros e o pessoal do Exército consigam encontrar, porque foi muita lama, muita casa que desceu, uma sobreposta à outra. Isso dificulta muito o acesso a essas pessoas. Obrigado. Estava comentando fora do ar aqui com a Sheila e com a Ellen, como a gente tem empilhado tragédias, né? Como a gente tem ouvido com frequência a frase que o Josino usou agora: à medida que as horas passam, a esperança diminui. A esperança diminui aqui, a esperança diminui na Turquia, a esperança diminui em Petrópolis, a esperança diminui na Bahia, em Santa Catarina, em Angra, litoral norte de São Paulo. É uma sequência de acontecimentos, com a exceção do terremoto turco, tipicamente brasileiros. Né? Que envolve... Essa diferença, né? Claro. Que a nossa é todo ano. A gente sabe que isso vai acontecer todo ano. A nossa é sazonal. A gente sabe que vai acontecer com maior ou menor frequência. Você sabe que vai ter seca no Rio Grande do Sul, que os agricultores vão perder a lavoura. E você sabe que vai ter uma super chuva no Sudeste e que isso vai acontecer, essa tragédia. Todo ano. Não obstante, a gente vê redução no número de repasses às prefeituras. A gente vê dinheiro que chega, mas não é usado. A gente vê aqui ações que não são cumpridas, como essa de São Sebastião, essas 37, só nos últimos 3 anos, em que a Justiça foi lá e falou: regularize essas áreas, e essas áreas não são regularizadas. A gente colocou agora há pouco aqueles áudios chocantes, com o intuito de chocar mesmo. Porque essa tragédia precisa ficar marcada na nossa pele, na nossa retina, na nossa mente. Caso contrário, estaríamos diante de uma nova Petrópolis, que foi devastada anos atrás e hoje mal se fala no assunto. Nós somos uma das poucas emissoras que mantém esse assunto no ar com alguma frequência. Mas retratando o insuficiente que foi feito até agora, depois de tudo aquilo que aconteceu na linda cidade serrana do Rio de Janeiro. Agora tá aí, outro ecossistema que se vai, outras vidas que se vão, outras tragédias que vão se empilhando. Ô Josino, você descreveu bem aí a magnitude do trabalho, a dificuldade que vai ser você encontrar esses corpos e começar a reconstruir essas vilas de São Sebastião. Mas há alguma previsão? Eu perguntei isso para você ontem, mas as informações vão mudando, né, a cada dia. Alguma previsão para que essas áreas voltem a ser habitáveis, voltem a ser visitáveis, para que o turismo retorne ao litoral norte, turismo de que essas cidades tanto precisam? Olha, Megali, o foco agora é tentar tirar mais gente dessas áreas de risco, viu? Ontem o governo de São Paulo conseguiu uma medida judicial para tirar à força pessoas que estão em locais perigosos. Tem muita gente ainda que não quis sair de casa, mesmo com a casa correndo o risco de mais um desabamento. Então, por isso, eles estão tentando remover essas pessoas. 1.700 já foram retiradas, tanto aqui de Juqueí quanto da Barra do Saí, mas ainda tem mais gente. Bom, ontem a gente foi num bar muito bonito ali, próximo à Praia Preta, tem um visual muito lindo. O bar hoje está sendo utilizado para a produção de marmitas, para tentar ajudar as pessoas. E aí conversei com um dos proprietários, ele me disse que vai demorar ainda para conseguir pensar em turismo novamente, alguns meses pelo menos, porque agora o foco é tentar ajudar quem mais precisa. A estrada está bloqueada por ali, a Praia Preta agora não tem mais faixa de areia, de tanta pedra, madeira que desceu, árvore que caiu, o deslizamento de terra foi muito forte ali também, e assim, o turismo ainda passa a ser segundo plano nesse momento. As áreas que deveriam ser inabitáveis precisam ser inabitáveis, tem que retirar as pessoas, é isso que o governo está tentando fazer, mas ainda é um processo bem delicado e vai demandar alguns dias ainda, viu, Megali? Isso. Josino, obrigada pelas suas informações, a gente volta a fazer contato logo mais. E havendo novidade, espaço aberto para você. Até. Obrigado, valeu, até mais. E aí tem uma outra coisa, né? Tem muitos ouvintes aqui participando, e o Marcelo é um deles, que fala aqui sobre os aspectos todos que envolvem as tragédias empilhadas sobre as quais você falou, né? São aspectos todos conhecidos e derivam de omissão, de uma sequência de governos. Omissão atrás de omissão. O Marcelo, nosso ouvinte, fala: tem a tal da regularização de ocupações ilegais. Uma das causas dessas tragédias, o poder público não age, né, permite que essas ocupações sejam feitas, não apresenta alternativas para essas pessoas morarem com dignidade fora
da área de risco, das áreas de risco, e ele diz, cada regularização acaba servindo também de estímulo a novas ocupações de encostas. Tem também esse aspecto, sim. Ninguém gosta de morar numa área de risco, né? Ninguém gosta, vim aqui morar numa área de risco porque gosto de uma grande aventura. Ninguém gosta, ninguém quer. Não é legal você viver essa pressão, essa angústia de que diante de qualquer chuva você pode perder tudo, né? Há a outra questão, outro aspecto, que também é preventivo, política habitacional no Brasil, que também tem a ver com omissão de sequências de governos. Qual é a política habitacional que há no Brasil para a retirada de 10 milhões de brasileiros que vivem em áreas de risco? São 10 milhões de brasileiros que hoje vivem essa realidade de, diante de qualquer chuva, saberem que correm o risco de perder absolutamente tudo. Não gosta de viver lá. Ninguém gosta de viver numa área de risco. Faltam alternativas, falta política preventiva, falta gestão de risco, faltam sirenes, falta o poder público atuar para que essas pessoas não estejam lá, impedir novas ocupações, oferecer alternativas. Agora, o Marcelo, quando fala isso, também pontua uma outra coisa. Aí você faz uma regularização, coloca poste, ligação de esgoto, não sei o que e tal, e começa a cobrar o quê? Imposto, né? IPTU. IPTU, é lógico, né? As pessoas pagam, né? Daí a prefeitura arrecada e tal. Ele também coloca um outro ponto aqui. O mesmo vale para milionários que invadem áreas de proteção ambiental. É uma outra questão também que envolve toda essa área de litoral, né? E esse é o cenário de ganha-ganha do mal político. Porque você vê ali uma ocupação ilegal numa área de encosta, você urbaniza essa região, você cria a sensação dentre essas pessoas de que a prefeitura está olhando para você. Exatamente. Olha aqui, eu estava morando num barracão, agora tem um poste, agora tem um asfalto. Mas é uma falsa impressão. É uma falsa impressão de que o poder público está... Porque não está. Na verdade, ele está sendo omisso, ele está permitindo uma ocupação irresponsável e assassina. Ele não está colocando essas pessoas num lugar seguro. Ele está realizando uma urbanização que lhe rende votos de 4 em 4 anos e lhe rende um carnê de IPTU por ano. E esse é o discurso mais difícil de desconstruir aqui no país. Porque esse é o discurso protecionista. É aquele que diz que nós não estamos te colocando no olho da rua. Quando a gente colocou aqui que o governo do estado conseguiu uma liminar para tirar agora, de forma compulsória, de forma obrigatória, essas pessoas que estão ali em área de risco neste momento, muitos ouvintes disseram, olha, esse governo gosta de autoritarismo, voltam àquela polarização, porque Tarcísio, ligar a Bolsonaro, não sei o quê. Não, é porque assim, essas pessoas obviamente estão desesperadas, elas estão com medo de perder o pouco que sobrou, com medo de suas casas serem saqueadas e não querem deixar aquele pouco ali. Né? E, portanto, elas precisam ser tiradas à força porque não querem perder o restinho do que sobrou, se é que sobrou alguma coisa ali de suas casas. Então, nesse momento, só de forma compulsória, o governo consegue, com alguma segurança, removê-las dali para dar algum abrigo para elas até conseguir tomar alguma medida. É isso, né? Não tem nada de autoritarismo. Não tem nada de autoritarismo. É que o Estado, para poder dar alguma segurança nesse momento, vai ter que fazer isso, porque as pessoas não vão deixar, mesmo correndo risco, porque é só o que elas têm. Elas não têm mais nada, essas pessoas. Elas sabem, a gente acabou de ouvir que um senhor, ele sabe que estava numa área de risco. Ele sabia disso, mas ele não tem mais nada na vida. Não tem mais nada na vida, né? E aí é esse o discurso mais difícil de você desconstruir, porque é um discurso protecionista, falacioso, que diz, olha, eu tô deixando que você tá ali, eu não vou tirar o seu teto. Mas o seu teto é um teto desprotegido, é um teto falso, né? É um discurso populista. Essa pessoa não tá te dando nada, ela tá te deixando num lugar em que você tá desprotegido. Ela tá querendo seu voto, obviamente, né? Então é isso, a gente tá no pior dos mundos. No pior dos mundos. E é isso que precisa ser desconstruído. Que é o discurso fácil, com ele nada você constrói. Bom, hoje um navio da Marinha chega a São Sebastião para dar apoio às vítimas das chuvas e ajudar no atendimento aos feridos. O Aeródromo Multipropósito Atlântico, leva 6 helicópteros, 3 embarcações, lanchas e mais de 1.000 militares, incluindo uma equipe de médicos, além de doações. O navio vai abrigar ainda um hospital de campanha. Em entrevista à Band, o contra-almirante da Marinha, Marcelo Menezes Cardoso, detalhou a estrutura que será disponibilizada. Nós estamos levando uma estrutura médica e
a capacidade dos nossos fuzileiros navais também de ajudar na desobstrução de vias, atendimentos nas buscas. Por exemplo, nós estamos levando um cão farejador, a capacidade aérea, o grupamento operativo de fuzileiros navais e uma capacidade médica também robusta. Nós estamos levando, além do hospital de campanha, cerca de 20 médicos e quase 50 profissionais da área de saúde para complementar a capacidade médica dos locais atingidos. O navio deve permanecer na região por 15 dias. Na corrente de solidariedade que se formou depois dessa tragédia, um grupo de pilotos de helicópteros se uniu para levar 20 toneladas de suprimentos às vítimas das chuvas. No total, são 60 voos de ida e volta por dia, com vários itens, mas itens de primeira necessidade, alimentos, kits de higiene, enfim, um trabalho que envolve pelo menos 100 pessoas, segundo o presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros, Thales Pereira. As doações, elas vêm de várias empresas, de várias pessoas físicas. Começou com um pequeno volume, chegando a um pequeno volume, e quando nos demos conta, haviam filas de caminhões para entrega de produtos. Os helicentros, os maiores aqui de São Paulo, cederam suas instalações para que esses helicópteros pudessem pousar gratuitamente, receber esse material e transportar para quem mais precisa nesse momento. E há outras formas de ajudar. Aliás, agora há pouquinho, uma ouvinte nossa escreveu para cá, falando assim, gente, desculpa, eu sei que vocês já falaram 1000 vezes, mas podem repetir como faz para doar? E eu respondi, a gente repete outras 1000, outras 2000, não tem problema nenhum, tá? Parceira da Band, a ONG Gerando Falcões, criou a campanha Tamo Junto, recebe doações pelo site gerandofalcões.com/Tamo Junto, gerandofalcões.com/Tamo Junto. Até agora, 5 milhões de reais foram arrecadados, estão sendo usados na compra de alimentos, roupas e colchões. Outra campanha é a da Central Única das Favelas, em parceria com a Frente Nacional Antirracista. Para colaborar, você envia um Pix para o e-mail doações@cufa.org.br, doações@cufa.org.br. Novos trechos de estradas foram desbloqueados, mas há quem não consiga voltar do litoral. Elane Freires. É o caso do motoboy Eliton Ribeiro, nosso ouvinte que viajou com amigos para a praia de Boiçucanga, em São Sebastião, no último fim de semana. Mas o imóvel onde estavam ficou alagado. O primeiro andar da casa foi tomado pela água e a força da enxurrada derrubou ainda o muro da casa, atingindo a moto dele. A moto ficou perdida, porque o muro caiu em cima das duas. Então, automaticamente as motos deitou e ficou submersa por quase 10 horas embaixo d'água. Os outros veículos ficou girando dentro da garagem dele, mas os veículos foi para cima do teto. Mas perdeu muita coisa, foi documento. Então, vai ter que se virar para tentar tirar outra moto para trabalhar, porque não posso ficar sem trabalhar, né? A moto tinha seguro apenas para casos de roubos e furtos. No momento, o nosso ouvinte Eliton busca meios para retirar a motocicleta dele e de um colega. Isso porque, gente, os guinchos da região estão cobrando em média R$1.000 para levar as motos para São Paulo. Valor, né? Dinheiro que eles não têm no momento. Perderam muita coisa por lá, né? Além dos documentos, dinheiro, estavam lá. Outra alternativa que o Eliton está tentando agora é buscar algum motorista da região que tenha algum tipo de caminhonete que possa trazer o veículo para São Paulo. E aí uma opção que ele vai tentar, obviamente, pagar o combustível, o valor do pedágio, porque R$1.000 para um guincho eles não têm no momento. A rodovia Rio-Santos deve ser totalmente liberada ainda hoje ao tráfego de veículos, depois que técnicos do governo e também do Exército conseguiram desobstruir o último ponto, ainda fechado em São Sebastião. Por enquanto, na altura do quilômetro 174, em Praia Preta, apenas veículos de emergência passam por lá. Vamos continuar ainda com aquele super bloqueio na rodovia Mogi Bertioga, na altura do quilômetro 82, no trecho de Biritiba Mirim, por causa do rompimento de uma tubulação. A reconstrução já começou, a gente está acompanhando essa situação também, mas há opções para quem sai do litoral, né? Utilizando o sistema Anchieta Imigrantes, tem a balsa de Ilhabela também
Ilhabela São Sebastião, que está funcionando. Tem ainda a Oswaldo Cruz, a Tamoio, opções para quem tenta deixar a região. Mas, de um modo geral, outro cenário que a gente observa, a gente trouxe o caso do Wellington, que não tinha, no caso dele, seguro apenas para furtos, né? Mas há também a situação de muita gente que está na Baixada com problemas em relação aos veículos que ficaram por lá, não foram totalmente submersos. As seguradoras têm feito já uma ação, uma estratégia de bolsões. Então, alguns veículos já estão sendo removidos do litoral para áreas estratégicas e de lá eles sobem. Então, tem até um esquema com esquema de caminhão cegonha, com 12 veículos para sair do litoral. Em apenas 2 dias, 2.700 veículos foram removidos já do litoral, com problemas relacionados ao temporal por causa das enchentes. O Marcelo Sebastião, que é presidente da Comissão de Seguros da Federação Nacional de Seguros, falou com a gente, explicou que já foram realizadas ações no Guarujá, Bertioga e Boracéia, mas os números vão subir porque as seguradoras ainda têm dificuldades para acessar algumas áreas. E é importante a gente reforçar o seguinte, que para que o seguro cubra o dano, o motorista deve ficar atento, né? Afinal, não haverá indenização se o motorista se arriscar de alguma forma, tudo isso ainda será analisado e é investigado pelas seguradoras. O Marcelo Sebastião, da Federação Nacional de Seguros, explica para a gente que esse número de 2.700 veículos removidos em apenas 2 dias vai subir. Isso porque algumas áreas de difícil acesso ainda serão desobstruídas nos próximos dias, então ainda vai ter muito trabalho pela frente. Dessas cidades que a gente não conseguiu acessar ainda, eu nem tenho como dimensionar. É absurdo. Posso te dizer que chega a ser, assim, quase 8 vezes mais do que um dia normal, considerando um feriado do carnaval, tá? Tudo isso ainda vai ser analisado também a questão de como que o veículo ele pode ser ressarcido ou não, o segurado, né? Vai depender também da apólice contratada. A empresa deve fazer sempre uma análise ali para avaliar, por exemplo, se deve ser feita uma limpeza do veículo, se a recuperação for menor, obviamente, do que o valor da franquia. Valeu, Elaine. Obrigada pelas informações. E enquanto a gente fala sobre o alerta de chuva mantido para o litoral norte de São Paulo, no Rio Grande do Sul é a estiagem que causa prejuízos. Ontem o governo federal liberou mais de 400 milhões de reais para o enfrentamento da seca. Fala aí, Jean Costa. A comitiva do governo federal chega hoje ao Rio Grande do Sul para anunciar medidas para mitigar os prejuízos da seca no estado. O município de Ulha Negra, que decretou situação de emergência, será visitado pelos ministros e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento. O objetivo é resolver o problema em 2 partes, com medidas emergenciais e estruturantes para evitar a vulnerabilidade diante das intempéries climáticas. O município da Campanha Gaúcha é um dos 318 que decretaram situação de emergência. Ao todo, o governo federal vai liberar 430 milhões de reais para ações emergenciais no Rio Grande do Sul. Também será concedido crédito para micro e pequenos produtores, como destaca o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. São créditos que já estão ou dentro do orçamento do MDA ou estão no Plano Safra, que sobraram do Plano Safra, que serão destinados para essa finalidade. Band News. Tempo. E nós vamos justamente conversar aqui com a Stephanie Toso para saber a previsão do tempo. Bom, Stephanie, a gente vai começar olhando justamente aqui para o litoral de São Paulo, mas eu quero também passar pelo Rio Grande do Sul, onde essa seca castiga muito a agricultura do estado. Stephanie, litoral de São Paulo, buscas entrando hoje no 5º dia e buscas que chegaram a ter que ser interrompidas por causa de chuva que continua. Previsão de mais chuva ainda? De novo, Ellen, bom dia, Sheila, bom dia para todos. Bom, chuva que ainda continua assim aqui pelo estado de São Paulo. Agora a gente tem essa janela com tempo firme pela manhã e começo da tarde. Só que aí vale aquele alerta, a temperatura continua subindo cada vez mais, esse choque térmico ainda vai provocar chuva forte durante a tarde. Então tem alerta para temporal localizado no litoral norte de São Paulo. Então a gente ainda mantém essa atenção, tem que tomar cuidado não só com a chuva, mas também com os ventos. Então hoje aqui pelo estado de São Paulo,
vai ficar ventando bastante. Então, durante a chuva, essas rajadas aumentam, podem chegar a 80 km por hora. Então, ainda é uma situação de alerta, isso pelo menos até o final de semana. Até mesmo aqui para a região metropolitana do estado de São Paulo, a gente segue com esse alerta também para temporal. Então, o dia ainda está começando com muita nebulosidade. Aos poucos, o sol vai aparecendo, esquenta também, a temperatura chega a 28 graus e aí durante a tarde tem essa atenção para a chuva. Então, de forma geral, todo o estado de São Paulo ainda segue em alerta para esses temporais. Agora, a característica mais típica de verão, isso pelo menos até o final de fevereiro. Então, a gente vai enfrentar um período ainda com chuva e chuva forte entre tarde e noite aqui pelas regiões paulistas. Então, ainda vale esse alerta. Em especial, durante o fim de semana, litoral sul a partir de agora. Então, volta a chover bastante nessa área. Não vai ter um grande sistema atuando por enquanto, só que essa combinação de calor e umidade ainda vai provocar muita chuva aqui pelo estado de São Paulo nesses próximos dias. Ou seja, fevereiro ainda termina com muita água aqui no estado de São Paulo. Uhum. E, Stephanie, eu queria passar com você rapidamente pelo Rio Grande do Sul, porque essa estiagem, ela é histórica nesta época do ano no Rio Grande do Sul e ela prejudica bastante a agricultura. Já são 317 municípios do Rio Grande do Sul em situação de emergência por causa da seca por lá. É incrível, né? A gente está num país de dimensões continentais, lá é a seca que prejudica muito. É uma seca que vai perdurar no Rio Grande do Sul? Olha, por enquanto, a gente até tem previsão de uma chuva retornando hoje já para o estado gaúcho, mas não vai atingir ainda todas as regiões. Atinge boa parte das áreas produtoras da fronteira oeste. Então, a região de Santa Rosa já volta a receber bastante chuva, entre hoje, pelo menos até o final de semana, só que não vai durar até o fim do mês. Então, essa chuva que se forma hoje é devido à mudança no padrão dessa circulação de ventos. Tem esses temporais com queda de granizo, então tem atenção para todo o estado a partir dessa quinta-feira e pelo menos até o sábado, só que depois a gente tem uma janela de novo de tempo firme. Então essa chuva que cai, ela ainda não é capaz de reverter esse cenário de déficit hídrico. Muitas regiões da fronteira oeste com água disponível no solo abaixo de 10%. Então ainda é uma situação de alerta. Só aquelas áreas do norte do estado que aí sim voltam a ter uma condição de tempo melhor. Só que mesmo assim é chuva mais irregular. Então por enquanto a gente não tem volumes tão excepcionais que vão ser capazes de reverter essa seca ainda pelo Rio Grande do Sul. É uma situação de alerta ainda. Stephanie Toso trazendo a previsão do tempo aqui pra gente. Obrigada, Stephanie. Até mais. Até mais. Valeu. Em frente. E essa aqui, as mesas diretoras da Câmara e do Senado ainda não se manifestaram sobre os R$78 mil extras que serão pagos neste início de ano aos 5 senadores e aos 280 deputados reeleitos em 2022. 78 mil para cada. O dinheiro será transferido a título de auxílio mudança. Eles foram reeleitos. Eles foram reeleitos, eles vão permanecer exatamente onde eles estão. Eles não vão mudar para lugar nenhum, eles vão então ficar é auxílio, exatamente onde eles estão. Auxílio permanência, então, deveria ser, né? Isso, tá, isso. É um auxílio mudança destinado exatamente àqueles que não vão se mudar. Olha só que coisa. Não é impressionante? Mesmo permanecendo em Brasília, eles vão contar com 2 cotas da verba que, em tese, deveria ser destinada a parlamentares que deixaram o mandato ou estão chegando agora. Quer saber? Eu não pagaria nem para esses. Concordo com você. Não tem Já ninguém, tem salário? Não tem ninguém implorando para que as pessoas adentrem na carreira política e sejam eleitos. Aliás, quando você concorre a um posto de deputado federal, de senador, você sabe que vai trabalhar em Brasília, né? Ninguém te enganou, ninguém falou, você não foi transferido no meio do caminho. Vai ganhar muito bem para isso. Ah, por favor, né? É lógico. É isso. Que conversa é essa? Agora, para quem não vai se mudar, é de cair o fiofó da, mesmo. Né? Esse gasto total, quando você soma todos os deputados e senadores, vai ser de R$40 milhões. É inacreditável, cara. É muito imoral, né? Eles brincam com... O dinheiro do povo não é do povo, o dinheiro do povo é de ninguém. Se não é de ninguém, eles pegam para eles e fazem o que bem entendem. E vão criando penduricalho em cima de penduricalho. Vão empilhando mamatas. Eles desafiam não só a nossa paciência, mas a lógica. Porque você paga R$78 mil para quem não vai precisar se mudar, de graça. Imagina, Sheila, um belo dia tem R$78 mil a mais na sua conta? Ah, pra que isso aqui? É pra você se mudar, mas eu não vou me mudar. Mas aí... Essa grana tem pra você também. Isso, auxílio quina da Mega Sena, não é isso? Podia ser esse nome também, só que com o nosso dinheiro, né? Até um pouquinho mais. Bom, e não é só isso. Porque além de tudo, essa galera
ganha auxílio moradia, É. passagens aéreas, aquelas verbas de gabinete que a gente sabe onde vão parar, Uhum. né? Rachadinha, eu tô olhando pra você. Como nos lembra a diretora da Transparência Brasil, Marina Togi. Por mês, esses valores vão de 36 a 51 mil reais. Então isso é bastante dinheiro para fazer esse tipo de despesa com folga. Isso sem contar também a própria remuneração dos parlamentares, que acabou de ser reajustada em 16% e hoje chega a mais de 39 mil reais. E aí, Megali, você começou falando assim, que as mesas diretoras da Câmara e do Senado não se manifestaram, mas a gente já sabe até como elas vão se manifestar, Vamos fazer né? a nota? É. Vamos redigir a nota, Vamos gente, lá. aqui? Não há ilegalidade, nananana. Isso é previsto no Isso é código. previsto. Sendo que o problema é exatamente isso, não haver ilegalidade nisso. Uma vergonha A isso não questão é ser ilegal. exatamente essa. O problema é que se esses caras não se mexerem, eles que estão ganhando a grana, Uhum. isso vai continuar sendo legal. Porque em relação Se a dependesse de nós, seria imoralidade... fácil. Isso. Pronto, a gente transforma isso numa ilegalidade agora. Só que nós não somos legisladores, eles são. Então, para que o lobo pare de roubar as ovelhas, né, do seu sítio, você depende da boa vontade do lobo. Onde é que a gente vai chegar assim? Uhum. É inacreditável. Que belo começo de ano, hein? É. Feliz 2023. Vamos em frente aqui com mais destaques de hoje. A gente, em instantes, vai falar sobre a guerra na Ucrânia, que está completando já um ano, né? Um ano, cara. E a gente tem exibido série de reportagem especial, então já já a gente vai falar disso. Tem mais destaque internacional, os pais daquela jovem que alega ser a menina desaparecida Madeleine McCann se recusam a fazer o teste de DNA. As semelhanças são muitas entre essa moça e a Madeleine McCann. Por que façam? Por favor, A gente precisa façam. saber disso. Exatamente. Pelo amor de Deus, Imagina. façam esse teste. Uhum. João Kleber, faça alguma coisa. Ratinho, Para. Arthur Coelho, conta pra gente por quê. Os pais da jovem polonesa, que se identifica como Julia Faustina, não quiseram fazer um teste de DNA para verificar se a jovem de 21 anos é ou não filha deles. Isso eliminaria a possibilidade de ela ser a britânica Madeleine McCann, desaparecida em 2007. A informação é do jornal britânico The Sun. A novidade surge um dia depois que Julia afirmou que os pais de McCann, Carrie e Kate aceitaram se submeter a um exame de DNA. A jovem vem usando a conta no Instagram com mais de 100 mil seguidores para publicar vídeos e montagens que reforçariam a semelhança dela com a britânica. Segundo a polícia alemã, o caso envolvendo a menina desaparecida tinha como principal linha de investigação a hipótese de que ela foi assassinada. As autoridades portuguesas corroboraram a informação. Além disso, as idades de Julia Faustina e Madeleine McCann, que teria cerca de 19 anos, não batem. Uma sarda na perna e uma marca no olho estariam entre as evidências apontadas pela jovem da Polônia. É isso que eu falei, que são algumas das muitas evidências, né? Ela tem usado a rede social, de fato, para falar um pouco sobre isso, todos os dias contar um pouco mais das lembranças dela, das histórias dela, enfim. Mas é isso, agora os pais se negam, diferentemente do que ela mesma tinha dito, né? Porque ela vem fazendo apelos públicos para que façam o teste do DNA. E ela tem repetido nos últimos dias, muito embora o perfil seja I am Madeleine McCann, ou seja, eu sou Madeleine McCann, ela disse, eu não estou afirmando categoricamente que eu seja, eu só quero o direito de fazer um teste de DNA para ter certeza ou não. Então ela tem insistido muito. Mas vem cá, não tem nenhum DNA da própria Madeleine? Não sobrou nem um fiozinho de cabelo na época da investigação? Porque aí Ou fica desses fácil. pais. É dos pais, né? É, dos próprios É. pais, né? A polícia deve ter. Pra quem não sabe, muita gente talvez não saiba quem é a Madeleine, né? Tá Faz se perguntando, tanto tempo, né? Madeleine McCann. Madeleine McCann é uma menininha muito da bonitinha que foi passar as férias em Portugal com os pais. E tem documentário que conta a história, que aliás é muito bom numa dessas redes aí. Eles deixaram ela dormindo no quarto, foram no bar do hotel, coisa assim, né? Isso. Papear coisa. Um casal de mas amigos, deixaram ela né? sozinha. Tava ali, tava do lado, entendeu? Mas aí olharam pro lado e a menina sumiu. Quando voltaram pro quarto, ela não tava mais lá e ela desapareceu, evaporou. Já surgiram várias Madeleines McCanns, né? Que no final das contas não eram a menina no decorrer das investigações. Muitas mas hipóteses, né? Inclusive os dos próprios pais foram envolvidos nessas hipóteses. Muita né? teoria da conspiração também, né, gente? Bom, enfim. A gente vai seguir acompanhando. Teve ouvinte falando assim, não, eles vão fazer sim e tal. Não, é que depois eles negaram isso, né? Primeiro surgiu a informação de que fariam, depois eles mesmos negaram
que fariam o teste de Muito DNA. suspeito. Estranho. Tem ouvinte falando isso, né? É muito estranho. Talvez eles não queiram revisitar. Se a minha filha que eu vi nascer... Ou vão fazer em off, né? Esses pais alegam que a mulher é filha deles mesmo? Filha natural? Madeleine? Não, essa I am Madeleine McCann? Ou eles sei. adotaram essa garota, Sheila? Temos essa informação aí? Desculpa, Megali, eu não lembro sei. da história que ela conta, da história completa. Não sabemos. Não lembro exatamente, não. Tenho seguido ela, mas mais recentemente, sabe? Então não fui ver todos os vídeos, ela tem feito vídeos, lives e tal, por lá, recontando a história dela, né? Mas não acompanhei toda a história, não. Mas vamos falar de Brasil? Será que a gente... Olha, um ouvinte disse que o Ivan acertou o 3º lugar. Eu não lembro. Ele mudou tanto os palpites, gente. Então, porque assim, cada hora era um palpite, né? Então assim, mas que 3º e 4º o Ivan teria acertado. O Ivan é craque de acertar 3º lugar. 3º e 4º o Ivan acerta facinho, entendeu? Agora, a Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval 2023 no Rio de Janeiro. E a vitória veio... né, depois de 22 anos ali da última conquista, com o enredo sobre Lampião, o rei do cangaço. Aliás, a filha de Lampião, Maria Bonita, estava lá na avenida, né? E quem vai contar pra gente essa história é a Priscila Xavier. Após um jejum de 22 anos, a Imperatriz Leopoldinense conquista o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval Carioca. A escola da Zona Norte praticamente gabaritou todos os 9 quesitos e ficou 1/10 à frente da vice-campeã, a Viradouro. Diretor de Carnaval da agremiação, André Bonatti, afirmou que o título coroa o trabalho de toda a comunidade. Cara, é o trabalho, envolve muita gente, né? É tanta gente envolvida profissionalmente, pessoas que a economia do carnaval sustenta. É extremamente importante falar disso. Mas aqui na quadra são pessoas que depositam tempo, devoção, emoção. Então, poder dar para essa escola, depois de 22 anos, o grito de campeão novamente, rapaz, não tem preço. Já a Império Serrano foi rebaixada para a Série Ouro. A agremiação de Madureira homenageou o cantor e compositor Arlindo Cruz, mas perdeu pontos em quesitos importantes e acabou na última colocação. Bom, e a Porto da Pedra venceu a Série Ouro, então vai voltar para o grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2024. Eu preciso fazer a justiça aqui ao Ivan Brandão, que ontem falou que Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel fizeram os piores desfiles, talvez, das duas noites e certamente da história das duas equipes muito tradicionais. Equipes é ótimo, né? Das duas escolas muito tradicionais e que, se não fossem rebaixadas, seria pelo peso das duas escolas. Daquela tremidinha que dá na mão do jurado na hora de dar uma nota muito ruim para uma escola muito grande. E foi o que aconteceu. Portela ficou na 10ª colocação, a Mocidade em 11º, caíssem duas escolas e a Mocidade estaria agora na como é que fala a Série B? Da escola de samba. É a Série Ouro, né? Série Ouro. Teria caído para a Série Ouro. Então essa aí o Ivan cravou. O Ivan acertou sim. É, o 3º lugar, né? Que era a Vila Isabel. Que era do São Jorge, aquele bonito. É, do São Jorge bonito. Isso. Bom, várias mensagens aqui pro Ivan Brandão depois, tá? Alguns correios elegantes e deselegantes. Isso. Agora são 7h47. Pois então, adeus gratidão, no estouro do pipoco, rola o quengo do caboclo, a 7 palmos desse chão, nos confins do submundo onde não Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia. Pertinho de você. Fala, Milton, bom dia.
Como é que vai, meu caro Megali? Muito bem. Olá, Sheila Magalhães e todo o nosso time aí Oi, da Milton. Band News FM nesta sexta-feira, mais conhecida como quinta-feira. Né, Ellen Garcês Brown? E o Palmeiras, hein? Já ganhou o Paulistão Sicredi. Não tem jeito. E olha que ontem não jogou tão bem. O Bragantino jogou mais, mas no futebol não tem merecimento. O futebol é bola na rede, ponto final. Aliás, o Fábio França, ele tem uma tese. Em todo jogo de futebol, o time que fizer um gol a mais do que o adversário ganha a partida. Eu não tinha pensado nisso. Esse Fábio França realmente é um gênio. E no mais, o Rony é jogador de seleção brasileira. Ele resolve, ele é baixinho e faz gol de cabeça. Agora, ontem o resultado foi injusto, que o Bragantino deu um suor danado pra cima do Palmeiras. Olha, dominou o jogo, amassou o Palmeiras, mas não entrou a bola, porque o Everton é bom demais. Aliás, eu queria ver era o Cássio defendendo pênaltis na Copa do Mundo. Eu queria ver também o Everton. Se não fosse ele ontem, o Bragantino tinha ganho de uns 3-1, viu? Uns 3-1. Então, parabéns aí ao Abel Ferreira, ao Rony e ao grande goleiro Everton. É isso aí. Então, o Palmeiras agora é o virtual campeão do campeonato do Paulistão Sicredi e não tem conversa. Enquanto isso, o Flamengo tá lá com o Vitor Pereira. Ô, Vitor Pereira, ele não tem cara de bom técnico. Ele conseguiu botar o Everton Ribeiro na reserva e tirou outro dia o Rascaeta, que é o dono do time. Esse português, ele só fez sucesso ao dizer: minha sogra tá doente, eu preciso voltar para Portugal. Ah, minha sogra piorou, vou voltar para Portugal. Vai tomar banho na soda e grande quinta-feira para todo mundo.